O Testamento feito com sangue, parte 04, dia 28/5/2024. Se você teve, você viverá para sempre. Mas se você não fez, a ira de Deus permanece sobre você. Você pergunta, como pode ter o sangue de Cristo aspergido sobre você? Isso não pode ser feito literalmente, mas a fé o faz. A fé é o ramo de isopo que mergulhamos na bacia e asperge a consciência do homem das más obras. Você diz que foi batizado, confirmado, batizado, mas todas essas coisas juntas não teriam na sua alma, muito menos todas as multidões que nelas confiam. Eles não são suficientes para remover um único pecado. Mas você sempre faz suas orações. E você tem orações em família. E você é honesto e assim por diante. Eu sei de tudo isso. Mas todas essas coisas você deveria ter feito. E elas não compensarão o que você não fez. Todas as dívidas que você pagou não quitarão as que ainda são devidas. Você não conhece aquele ditado das Escrituras? Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você pode trabalhar seus dedos até o osso, mas você nunca pode tecer uma justiça que cobrirá sua nudez diante de Deus. A única esperança do pecador é vir e lançar-se sobre o que Jesus Cristo fez por ele, dependendo dos gemidos, agonias e morte do Salvador martirizado, que permaneceu por nós e sofreu em nosso lugar, para que pudéssemos escapar à ira de Deus. E eles não vão reparar o que você não fez. Todas as dívidas que você pagou não quitarão as que ainda são devidas. Espero que nunca haja um domingo sem que eu ensine esta única doutrina. E, até que esta língua se cale na sepultura, não conhecerei outro evangelho além deste. Confie em Cristo e você viverá. O sacrifício sangrento do Calvário é a única esperança dos pecadores. Olhe para lá e você encontrará a estrela da paz guiando-o para o dia eterno. Mas vire as costas para Cristo, e você virou as costas para o céu. Você cortejou a destruição. Você selou sua condenação, e pela aspersão do sangue, então, que somos salvos. Devemos ter o sangue de Cristo sobre nós de uma forma ou de outra. Se não temos a responsabilidade de nos salvar, teremos a responsabilidade de nos destruir. O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Disseram os judeus a Pilatos em sua loucura, e o cerco de Jerusalém foi a resposta ao clamor. Pior do que foi o cerco de Jerusalém aos judeus, será a morte daqueles que desprezam o Espírito da graça e desprezam o sangue de Jesus. Mas felizes serão aqueles que, desistindo de qualquer outra confiança, chegarem ao sangue da aliança e depositarem sua confiança ali, pois isso não os enganará. 3. O efeito do sangue de Cristo requer nossa sincera atenção. No entanto, são poucos os minutos em que posso discorrer sobre isso. Sempre que o sangue de Jesus Cristo cai sobre um homem ou uma mulher, o efeito instantâneo é algo mais do que milagroso. Antes da pregação do sangue de Cristo, o homem e a mulher estavam distraídos. Sua culpa e sua consequente punição pesavam muito sobre eles. Ai, disse eles, em breve morrerei, e então o inferno será o meu destino. Alguns de nós nunca esquecerão quando estávamos naquele estado miserável e oprimido. Protesto diante de todos vocês que, quando senti o peso do meu pecado, desejei nunca ter nascido. E eu invejava as rãs e os sapos e as criaturas mais repugnantes e pensava que eles estavam muito melhor do que eu, porque nunca haviam quebrado a lei de Deus. O que eu havia feito de maneira tão perversa e deliberada? Se eu fosse para a cama,
começava com medo de acordar no inferno, e de dia o mesmo pensamento terrível me distraía, que fui rejeitado por Deus e devo perecer. Mas no momento em que olhei para Cristo, não me engane, o mesmo momento em que eu coloquei minha confiança em Cristo, elevei-me das profundezas do desespero para as alturas máximas de alegria. Não foi um processo de raciocínio, não era uma questão que demorasse horas e dias. Foi tudo feito em um instante. Compreendi que Deus havia punido Cristo em meu lugar e vi que, portanto, não poderia mais ser punido, que eu nunca poderia ser. Se Cristo morresse por mim, e eu estava certo de que ele morreria se eu apenas confiasse nele, então eu confiei nele com todo o meu peso. Joguei-me aos seus braços e pensei na hora que ele nunca havia carregado tanto peso antes. Mas descobri que ele era capaz de salvar completamente os que vinham a ele. E que alegria e paz eu tive naquele momento é impossível para mim descrever. E agradeço a Deus por nunca tê-lo perdido. Houve tempo de depressão. Houve épocas em que a luz do semblante de Deus foi retirada. Mas uma coisa eu sei: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou um pecador e minha alma repousa somente nele. E como ele pode me rejeitar, já que sua própria promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Eu criei, fui batizado como uma declaração de minha fé, e ele não é verdadeiro se não me salvar, mas ele deve ser verdadeiro. Ele não pode quebrar sua palavra. Oh, queridos amigos, há centenas aqui que passaram pela mesma experiência abençoada, e eles podem dizer a vocês que o sangue de Jesus, em um instante, fala de paz para a alma. E agradeço a Deus por nunca tê-lo perdido. Houve tempo de depressão. Houve épocas em que a luz do semblante de Deus foi retirada. Mas uma coisa eu sei: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou um pecador e minha alma repousa somente nele. E como ele pode me rejeitar, já que sua promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Eu criei, fui batizado. Como uma declaração de minha fé, ele não é verdadeiro para me salvar? Pois Deus é verdadeiro em tudo. Amém e amém. Tem continuação. Deus, tu és maravilhoso. Eu te amo cada dia mais, Senhor. Usa-me de acordo com a tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.